Ok. Então, não é pelo fato de nós desencarnarmos que imediatamente vamos ser conhecedores de tudo, de todo o assunto, não. Nós continuaremos com aquele acervo de conhecimento que nós buscamos aprender. Se nós não quisermos aprender, é um direito que temos, mas também a ignorância será nossa companheira. Então, nós temos dois acervos, o intelectual e o moral. Se nós buscarmos voluntariamente nos atrasarmos na intelectualidade, teremos dificuldade de evoluir moralmente. Porque nenhum de nós evolui moralmente sem antes compreender da necessidade de ter que mudar. E quem nos dá o conhecimento da mudança, ou da necessidade da mudança, é o conhecimento. Quando nós compreendemos melhor por que temos que ser bons, por que eu tenho que compreender o próximo, né? Por que eu tenho que perdoar, isso é conhecimento. Então, quando eu entendo, eu agora vou optar por mudar. E quando eu mudo, eu cresço moralmente. Tudo bem? Entendemos isso? Isso é muito importante. Então, seguindo aqui, né? Que entre eles, como entre estes, há presunçosos e sofômanos, que julgam saber o que ignoram. O que seria sofômanos? Alguém pesquisou? Se não, vamos saber agora. No meu, Mauro, no Oi, meu está pseudo-sábios. pseudo-sábio, exatamente. Aqui também eu vi. É aquela pessoa que julga saber o que não sabe, né? É isso mesmo. Então, é isso. Então, os presunçosos e aqueles pseudo-sábios, ou seja, as pessoas que julgam saber aquilo que não sabem. Então, falam de achismos sem saber efetivamente daquilo que estão falando. Que julgam saber o que ignoram. Sistemáticos que tomam por verdades as suas ideias. Enfim, que só os espíritos da categoria mais elevada, os que já estão completamente desmaterializados, se encontram despidos das ideias e preconceitos terrenos. E quando nós nos deparamos com espíritos dessa condição aqui, eles não vão entrar em embate ideológico conosco. Como Jesus falou aos apóstolos, não percam seu tempo em levar a mensagem, a boa nova, aos gentios, que eram aqueles distantes, né, da mensagem que Jesus trazia. Então, esses deixa para depois, porque eles não estão prontos para receberem a mensagem. Levem a mensagem àqueles que já trazem o coração preparado. Então, tem tudo a ver com isso aqui. Então, a depender da nossa vontade, a depender da nossa busca, nós vamos acelerar o nosso processo de aprendizagem e de aperfeiçoamento moral, consequentemente, da nossa evolução. Mas também é sabido que os espíritos enganadores não escrupulizam em tomar nomes que lhes não pertencem para impingirem suas utopias. Então, significa dizer o seguinte: espíritos que não têm escrúpulo podem trazer suas mensagens se passando por outros espíritos, que nós, porventura, consideremos. Então, por exemplo, pode haver um espírito trazendo uma comunicação e querendo assinar como Emmanuel, Joana de Ângeles, Maria, Jesus. Mas qual é a nossa defesa em relação a essas enganações? Conhecimento. Não existe outro caminho. Então, nós temos que conhecer a mensagem de Jesus, nós temos que conhecer o que a doutrina espírita nos traz,
Lá nós vamos conhecer no Livro dos Médiuns a característica, né, dos espíritos nestas categorias. Porque quando você simula uma mensagem que não é sua, que você não acredita, né, você não constrói em você argumentos. Então, quando você é colocado em xeque, ou quando você é questionado a respeito daquela posição, você não consegue desenvolver, porque aquilo não é seu. Você está falsificando uma personalidade ou falsificando uma ideia. Então, é muito comum desses espíritos serem pegos, né, por conta disso, quando temos a oportunidade do diálogo. Quando é uma mensagem psicográfica, é mais difícil, né? Mas, em lendo a mensagem, nós vamos perceber que ali não está a característica, por exemplo, de um Emmanuel, não está a característica da Joana de Ângeles, porque, se somos estudiosos, nós saberemos ali qual é a linha de pensamento, de conduta. Por exemplo, nós nunca vamos ouvir numa mensagem de Joana de Ângeles, né, falando sobre você ser preconceituoso contra outra religião, contra outro irmão, que a doutrina espírita é a única que detém a verdade, né, no intuito de exclusivismo. Então, isso não confere relação com aquela personalidade que está assinando. Mas espíritos inescrupulosos, como diz aqui, não têm a menor cerimônia, né, de trazer uma mensagem falsa ou distorcida e botar um nome ali respeitado por aquele grupo. Por isso que no Livro dos Médiuns, né, Kardec e os espíritos nos orientam a analisar com critério todas as mensagens, todas as comunicações. Daí resulta que, com relação a tudo o que seja fora do âmbito do ensino exclusivamente moral, as revelações que cada um possa receber terão caráter individual, sem cunho de autenticidade, que devem ser consideradas opiniões pessoais de tal ou qual espírito, e que imprudente for aceitá-las e propagá-las levianamente como verdades absolutas. Então, aqui está o antídoto para que a gente não aceite qualquer mensagem e nem saia repetindo ou dando propaganda a mensagens que não tenham esse critério obedecido. Ah, mas eu não sei quem é o espírito que escreveu. Não importa, pode ser até anônima. Vamos olhar o conteúdo da mensagem. É a mensagem que importa, não é quem escreveu. Tanto é que nós temos muitos espíritos que ocultaram sua personalidade. Temos aí no próprio Evangelho, nas obras, o Espírito de Verdade. Nós temos o Irmão X, nós temos André Luiz, que são figuras que ocultaram a sua personalidade, porque ela, de fato, não é o mais importante. O mais importante é a mensagem. Fala, Rafael. Abre o áudio. Está ouvindo agora? Sim, Verônica, né? Isso, meu querido. Boa noite, primeiramente. Boa noite. Deixa eu tirar uma dúvida aqui. Esse texto que você acabou de nos explicar também serve para nossos entes queridos que desencarnaram, por exemplo. Estamos numa casa espírita onde recebemos uma comunicação psicografada. O nosso entendimento, o nosso estudo também serve para identificar se realmente, por exemplo, esse não é meu filho, não, ele não falava assim, essa não é minha mãe. Também serve isso que você nos explicou agora? Serve para toda e qualquer comunicação. Toda e qualquer. Não importa se é de um familiar, se é de um orientador espiritual, ou um espírito sofredor, não importa. Ela tem que passar pelo mesmo critério. Vou dar um exemplo aqui.
A primeira mensagem que o Chico recebeu foi da mãe dele, né? E não foi a mãe dele que escreveu pelo Chico, foi o Emmanuel que trouxe a mensagem da mãe do Chico, ok? E assinou com o nome da mãe do Chico. Mas não foi a mãe do Chico que trouxe. Então, um irmão espiritual pode fazer essa ponte, pode trazer uma mensagem que não é dele, que é de outro, mas que esse outro não tem condição ainda de escrever através de um médium. Mas a mensagem chega, né? Então, assim como nós temos mensagens com esse grau de compromisso com a verdade, né, com a lisura, nós temos outros que podem fazer o contrário, trazer uma mensagem falsa, colocando um nome respeitável, ou de alguém que queira agradar, né? Lá no livro Aconteceu na Casa Espírita, nós temos alguns exemplos desses, né? Então, assim, é muito importante nós sabermos que isso existe e estarmos sempre dispostos a fazer a devida análise, né? Nós já tivemos oportunidade de ver uma mensagem psicográfica de uma suposta filha de um companheiro e que ele disse, olha, eu não reconheço minha filha nessa mensagem, não. Uhum. Entende? Então, Não, porque isso já aconteceu comigo, entendeu, Mauro? sim, mas pode acontecer com qualquer Isso um. já... Não, e eu fiquei até com vergonha, porque o meu impulso ali no momento foi falar na hora, me desculpa, mas isso aí eu não conheço como meu filho. Eu fiquei até arrependida de ter tido essa postura, mas foi a coisa de impulso, entendeu? Entendo. Mas olha só, E eu eu sei que sei que agora não você era. já reviu essa posição, né? Qual seria Isso. o nosso papel, né? Esperaria acabar a reunião, Pois chegaria é. perto do médium, do presidente da casa, e conversaria, porque o próprio médium, gente, às vezes não está fazendo por má fé, não, nem por maldade. Às vezes pode haver muita interferência do médium na comunicação. E aí acontecem algumas distorções. E aí a gente, o cara é fraude. Não, às vezes não é fraude. Às vezes é um trabalho genuíno, mas que há interferência, né? E essa interferência pode se apresentar na comunicação. Então, esse tipo de feedback ele é importante. Se o médium for um médium honesto, ele vai ter mais preocupação, né? Mais atenção no próprio trabalho. E se ele for desonesto, ele vai querer dar uma resposta ali qualquer para te engambelar, mas ele vai saber que foi descoberto, né? E quem o convidou também vai ter atenção ao convite feito. Entendi. Okay? Mas eu, graças a Deus, eu consegui contornar toda a situação, pedi muitas desculpas, né? Foi meu impulso, você deve até entender como mãe, né? Sim, claro. Eu estava dominada pela emoção, mas eu sei que não era, entendeu? Mas eu, graças a Deus, eu contornei tudo, por isso que eu estou tirando essa dúvida agora com você. Ok. Obrigada. Nada. Vamos adiante. Podemos seguir? Alguém quer perguntar mais alguma coisa? Podemos seguir. O primeiro exame comprobativo é, pois, sem contradita, o da razão, ao qual cumpre se submeta, sem exceção, olha aqui, Verônica, ó, sem exceção, tudo que venha dos espíritos. Tudo. Mensagem escrita, mensagem falada, mensagem pintada, desenhada, não importa. Tudo tem que ser colocado ao crivo da razão. Toda teoria em manifesta contradição com o bom senso, com uma lógica rigorosa e com os dados positivos já adquiridos, deve ser rejeitada, por mais respeitável que seja o nome que traga como assinatura. Olha aí, ó, a receita de bolo para quem está envolvido com trabalho mediúnico, ou recebeu alguma mensagem, ou deseja receber, use desse critério. Tá? Incompleto, porém, ficará esse exame em muitos casos,
por efeito da falta de luzes de certas pessoas e das tendências de não poucas a tomar as próprias opiniões como juízes únicos da verdade. Então, nós não podemos e nem temos condição de fazer determinadas análises quando nós desconhecemos o que vamos analisar. Se nós vamos, de alguma maneira, interagir com algum trabalho espiritual, nós temos que conhecer do que a doutrina espírita nos fala, porque ela é a nossa bússola. Ela é o fio da navalha que vai nos mostrar o que está certo e o que está errado. Como a Verônica falou no exemplo dela, né, por que ela rejeitou a mensagem? Porque ela conhecia a personalidade do filho. Se ela não conhecesse, poderia aceitar perfeitamente. Agora, por ela conhecer, ela não reconheceu naquelas palavras, no estilo, a personalidade do filho. Então, se nós estamos, né, buscando conhecer a doutrina espírita, ela tem que ser a nossa bússola para que a gente use como critério de avaliação. Se nós não conhecermos, gente, nós vamos ser envolvidos pelo engano facilmente. Tá? Assim sendo, que hão de fazer aqueles que não depositam confiança absoluta em si mesmos? Outra coisa importante. Se nós não temos segurança em nós próprios, como é que nós vamos nos aventurar, né, a ter contato com esse tipo de comunicação? Então, é outro ponto importante. Buscar o parecer da maioria e tomar por guia a opinião desta. Ou seja, não vamos partir do nosso único conceito. Vamos compartilhar com outras pessoas. Vamos ver se outras pessoas pensam igual a nós. Ou se nós vamos perceber outros entendimentos a respeito da construção que nós fizemos. E vamos, então, a reavaliar. Foi assim que Kardec usou o critério. E recebendo várias opiniões, várias considerações sobre o mesmo tema, ele, então, foi vendo ali a coerência, usou da razão, do bom senso e daquilo que, efetivamente, colimava, né? Era semelhante o posicionamento. Ele falou, então isso aqui é o que mais se apresenta no senso comum, e vamos por aqui. E depois ele foi confirmando isso, né, com os espíritos superiores que foram se apresentando. De tal modo é que se deve proceder em face do que digam os espíritos, que são os primeiros a nos fornecer os meios de consegui-lo. Por quê? É através da comunicação com os espíritos que nós vamos ter a condição de comprovação das teorias, dos posicionamentos que eles irão nos trazer a respeito de um assunto qualquer. Eu já trouxe aqui para vocês uma experiência, né, que nós tivemos em nossa casa, de uma médium, de uma pessoa, na verdade, né, nem era médium da nossa casa, mas ela era médium, e que dizia que tinha lá o seu mentor espiritual. Sei, beleza, tem o seu mentor espiritual. Mas ela estava sob profunda depressão e também com ideias, né? Estamos aí no mês do suicídio, né? E ela estava, então, com ideias suicidas. E nós, então, começamos a fazer o atendimento fraterno, conduzir para o atendimento espiritual da nossa irmã. E ela, então, foi melhorando, foi assistindo às reuniões, se integrando ao grupo, e as coisas foram evoluindo bem. Até que chegou no dado dia, ela chegou dizendo assim, olha, o meu mentor espiritual falou para que eu não continuasse a vir às reuniões, ao atendimento, e deixasse tudo que é de Kardec de lado, não lesse mais, não estudasse mais nada sobre Kardec. Eu falei, o que você acha disso? Eu acredito no meu mentor espiritual.
Está bem. Apesar das nossas considerações, né, tentando mostrar que ela estava equivocada na escolha que estava fazendo, ela preferiu optar pela orientação do mentor espiritual dela. Aí depois as coisas se complicaram de novo, né? Tempos depois ela retornou e reconheceu o equívoco que ela havia cometido na escolha que fez. Então, veja bem como são as coisas. Então, nós temos que usar desse critério, mas para usar o critério, nós temos que conhecê-lo. Por isso que temos que estudar, gente. Temos que estudar. Não é algo que é uma novela que a gente vai apenas se deleitar com os personagens, não. Isso é um conhecimento que vai servir para a nossa vida, seja essa e as próximas. Então, nós precisamos buscar esse conhecimento, porque só com ele nós seremos capazes de compreender as mensagens, fazer devido crivo e a seleção daquilo que irá nos servir, daquilo que nós iremos naturalmente dispensar. Uma só garantia séria existe para o ensino dos espíritos. Pode falar, Verônica. Abre o áudio. Verônica. Bom, eu vou... Isso. Fala, Ouviu, Mauro? Estou ouvindo. Mauro, como você falou em mentor espiritual, deixa eu te perguntar. Um mentor espiritual, vou até falar quem? Dr. Pedro Ernesto, tá? Ele tem a autoridade de chegar para o médium, no caso, né, o que ele era mentor, ou não sei, e falar assim: você está, por tempo indeterminado, proibido de psicografar ou fazer psicofonia. Um mentor tem essa autoridade sobre o médium? Tem, mas normalmente não é assim que funciona, não. Qual foi o motivo que ele chamou a atenção? Olha, nessa casa espírita, a qual eu frequentava logo no início das perdas, né? Na Tijuca. Não precisa E era dizer uma não. casa espírita. Não vou falar, só falei que é na Tijuca. E estava acontecendo muita fofoca entre os próprios médiuns, desentendimentos, e, de repente, nós estávamos lá, né, reunidos, e o mentor diz que era o mentor que estava ali dando esse recado. Eu vou te falar, pelo meu pouco conhecimento, eu achava que isso era impossível de acontecer. O próprio mentor vir dar esta mensagem e proibir... Pode. Não é proibir. Gente, Veja bem, não é proibir. Proibir já demonstra que ele não é um mentor dentro das considerações que nós temos. Um mentor responsável, né, dentro do que nós entendemos como a função de um mentor espiritual, ele não proibiria, porque a proibição não educa. E o mentor educa. Ele faria como Joana fez com Divaldo. Vem cá, se você quer continuar, a fazer do seu jeito, pode continuar. E nós nos afastamos, deixamos você sozinho. Essa é a posição. Proibir algo não é normalmente papel de um mentor espiritual. Ele poderia, sim, alertar da responsabilidade, das consequências, se afastar, isso sim. Mas, até porque o mentor espiritual ele não tem condição de proibir o médium das manifestações mediúnicas, porque isso é orgânico. O médium é médium. Agora, a quem ele vai sintonizar, sim. Então, se ele tem um comportamento que não condiz com a tarefa mediúnica, os benfeitores não vão utilizá-lo como canal de comunicação, mas outros poderão usar. Então, como instrumento mediúnico, ele continuará atuando, mas
com propósitos bastante diferentes. Ok? Então, não é dessa Ok. maneira que acontece. Quando diz assim, o médium não psicografa mais, tiraram a mediunidade dele? Não. Mas os espíritos que, porventura, escreviam através dele, pelo comportamento do médium, e na grande esmagadora das vezes é assim que acontece, se afastam pela conduta do médium, pelas condições que o médium passa a não oferecer mais. O Luiz Sérgio, que escreveu uma série de livros, o primeiro é O Mundo que eu Encontrei, Os Miosotes Voltam a Florir, tem uma série de outros livros. Num determinado livro dessa série, ele escrevia através da prima dele. E a prima dele começou a alterar a mensagem. E não era uma alteração inocente. Ela alterava intencionalmente. E ele falou para ela, olha, se você continuar a alterar as minhas mensagens, eu vou parar de escrever através de você. Então, isso pode acontecer. Ele não era o mentor dela. Ele era apenas, primeiro, um parente que conviveu com ela nessa última encarnação e que tinha uma afinidade e pelo qual ele pôde escrever. Mas se ela, pelo comportamento, não se retratasse, não voltasse a um comportamento adequado, ele simplesmente deixaria de escrever através dela. Entende como é que funciona o negócio? Já Então, entendi. o mentor espiritual que chega determinando como as coisas vão ser, já é um motivo de você botar o pé atrás. Aham. Porque os mentores normalmente não agem dessa forma. Eles orientam, eles esclarecem, eles mostram as consequências, mas deixam ao livre-arbítrio para que o médium ou o grupo ali escolha qual será a condução que darão. Entendi. Tudo bem? Entendi. Obrigado. Obrigado, Mauro. Podemos seguir, gente? Alguém mais tem alguma pergunta? Então, vamos adiante. Uma só garantia séria existe para o ensino dos espíritos: a concordância que haja entre as revelações que eles façam espontaneamente, servindo-se de grande número de médiuns estranhos uns aos outros e em vários lugares. Aqui está a fórmula da universalidade dos ensinos. Foi esse o critério utilizado. Ou seja, a mensagem tinha concordância através de diversos médiuns que não se conheciam, em lugares distantes, mas a mensagem tinha concordância. Então, ele fala que esta é a garantia, né? Porque um espírito ele pode enganar por um certo tempo, mas a mesma mensagem, vindo de caminhos diferentes, por espíritos diferentes, né, com o mesmo conteúdo, opa, peraí, aí existe um consenso. Ok? Muito bem, vamos adiante. Vê-se bem que não se trata aqui das comunicações referentes a interesses secundários, mas do que respeita aos princípios mesmos da doutrina. Então, veja que essas mensagens não foram de coisas fúteis. Eu quero saber se eu vou me casar. Eu quero saber se o meu filho vai ser menino ou menina. Eu quero saber se o meu filho foi fulano de tal. Não são essas as informações, né? São informações sérias, informações que mudariam o rumo, né, da humanidade. Então, essas coisas frívolas, essas foram descartadas, deixadas de canto, né, e foram aproveitadas aquilo que, de fato, tinha um cunho sério, né, para a sociedade. Prova a experiência que, quando um princípio novo tem de ser enunciado, isso se dá espontaneamente em diversos pontos ao mesmo tempo,
e de modo idêntico, se não quanto à forma, quanto ao fundo. Então, às vezes, não se usa a mesma palavra, o texto não é literalmente igual, mas o conceito, sim. Então, quando ele fala que quando é uma revelação necessária para aquele momento planetário, ele virá através de vários caminhos, de vários canais, trazendo bastante similaridade naquele princípio que se quer trazer. Ok? Se, portanto, aprouver a um espírito formular um sistema excêntrico, baseado unicamente nas suas ideias e com exclusão da verdade, pode ter-se a certeza de que tal sistema conservar-se-á circunscrito e cairá, diante das instruções dadas de todas as partes, conforme os múltiplos exemplos que já se conhecem. Foi essa unanimidade que pôs por terra todos os sistemas parciais que surgiram na origem do Espiritismo, quando cada um explicava à sua maneira os fenômenos, e antes que se conhecessem as leis que regem as relações entre o mundo visível e o mundo invisível. Então, de novo, né? Existiam aqueles pesquisadores que recebiam mensagens dos espíritos e criaram suas teorias, como ele chama aqui, teorias secundárias, e quando Kardec se apropriou dessas pesquisas e desses sistemas, ele submeteu aos espíritos. E, através dessa submissão aos espíritos, ele colheu as respostas, né, que foram gradativamente destruindo essas teorias. Todos esses sistemas que ele se reporta aqui está lá no livro Céu e Inferno, tá bom? Onde ele vai falar desses sistemas com uma maior propriedade e mostrando o que dizia cada sistema e como os espíritos, então, desmontaram aquelas ideias que foram surgindo para explicar os fenômenos espíritas. Tá? Então, quem quiser se aprofundar nesses sistemas, entender como foi apresentado e como foi desmontado, está lá no livro O Céu e o Inferno, um capítulo que vai falar exatamente sobre os sistemas. Tá? Continuando. Essa a base em que nos apoiamos quando formulamos um princípio da doutrina. Não é porque esteja de acordo com as nossas ideias que o temos por verdadeiro. Então, olha a honestidade de Kardec, né? Não era porque Kardec acreditava nisso ou naquilo que ele julgou sendo verdade ou mentira. Ele usou o método, ele aplicou uma metodologia. E essa metodologia que fez com que ele aceitasse determinadas propostas e recusasse outras. Não nos arvoramos absolutamente em árbitro supremo da verdade, e a ninguém dizemos, crede em tal coisa, porque somos nós que vô-lo dizemos. A nossa opinião não passa aos nossos próprios olhos de uma opinião pessoal, que pode ser verdadeira ou falsa, visto não nos considerarmos mais infalível do que qualquer outro. Também não é porque um princípio nos foi ensinado que para nós ele exprime a verdade, mas porque recebeu a sanção da concordância. Olha que coisa fantástica. Então, Kardec era uma pessoa de uma cultura bastante ampla, né, bastante sólida, e conhecia muitas coisas. Mas isso não foi o critério que ele usou para aceitar ou rejeitar as teorias que chegavam através dos espíritos.
Ele mesmo colocou aqui. A minha opinião é mais uma opinião. Mas o que vai determinar o que está certo é a concordância daqueles que contribuem para o esclarecimento de determinados pontos. Ok? Muito bem. Vamos adiante. Na posição em que nos encontramos, a receber comunicações de perto de 1.000 centros espíritas sérios, olha a grandiosidade do trabalho, olha. Receber comunicações de perto de 1.000 centros espíritas sérios, disseminados pelos mais diversos pontos da Terra. Achamos-nos em condições de observar sobre que princípio se estabelece a concordância. Olha que coisa fantástica. O que isso aqui está nos dizendo, gente? Que quando Kardec, né, começou lá a codificação, os estudos, já existiam centros espíritas, já existiam grupos com experimentos e comunicações e mensagens acontecendo. Então, isso não começou a partir de Kardec. Já existiam grupos que se reuniam para as manifestações espirituais. Essa observação é que nos tem guiado até hoje, e é a que nos guiará em novos campos que o Espiritismo terá de explorar. Porque, estudando atentamente as comunicações vindas tanto da França como do estrangeiro, reconhecemos, pela natureza toda especial das revelações, que ele tende a entrar por um novo caminho e que lhe chegou o momento de dar um passo para diante. Essas revelações, feitas muitas vezes com palavras veladas, hão frequentemente passado despercebidas a muitos dos que as observaram. Dos que as obtiveram. Outros julgaram-se os únicos a possuí-las. Tomadas insuladamente, ou seja, isoladamente, elas, para nós, nenhum valor teriam. Somente a coincidência lhes imprime gravidade. Depois, chegando o momento de serem entregues à publicidade, cada um se lembrará de haver obtido instruções no mesmo sentido. Esse movimento geral, que observamos e estudamos com a assistência dos nossos guias espirituais, é que nos auxilia a julgar da oportunidade de fazermos ou não alguma coisa. Então, veja aqui Kardec descrevendo todo o processo pelo qual ele utilizou, né, para a construção da nossa doutrina, né, do Consolador. Então, ele, por mais que tinham, à época, né, mais de 1.000 centros, e cada um recebendo lá suas comunicações, ele nunca pegou as informações de forma isolada. Ele sempre fez o estudo para buscar ali o consenso, o senso comum, a lógica, a razão daquilo que se estava revelando, porque naquela época tudo era uma nova revelação, né? A doutrina espírita, a comunicabilidade com os espíritos, apesar de não ser uma novidade, mas os conceitos que eles traziam, sim, era novidade. Eram revelações. Essa verificação... Oi, Angélica. Eu acho muito interessante, assim, ele insiste muito nesse tempo, na concordância, né? Na sanção da concordância. Quer dizer, nada da cabeça dele, é tudo sempre ele conversando com os espíritos e vendo o que coincidiu nas respostas, né? Ele insiste muito nisso aqui. E o que eu entendo também é que nós podemos levar isso para a nossa vida, né? Que muitas vezes você tem a sua opinião e acha que ela é a verdadeira, você não ouve o outro, você não ouve as duas partes,
não é? Para ver se coincide alguma coisa também. Então, isso aqui que me chamou muito a atenção, Kardec, essa metodologia que ele utilizou, falando dessa concordância, daquilo que não era só da cabeça dele, né? Que se fosse de um também só espírito, ele não aceitaria, eu acho que nós podemos carregar para a nossa vida, que nós evitaríamos muitas divergências. Aí, no caso, porque você sempre ouve dois lados, né? Para tirar as suas conclusões também. Verdade. E isso nos enriquece. Quando nós nos abrimos, né, para ouvir a opinião do outro, né, sem preconceito, sem separativismo, nós podemos nos enriquecer. Nós podemos enxergar que nós tínhamos uma posição equivocada a respeito daquele ponto. E que o outro Exatamente. trouxe luz ao nosso conhecimento. Infelizmente, nós ainda vivemos, principalmente no que diz respeito à religiosidade, esse tipo de separativismo. Eu tenho a minha verdade prevalece, você está errado, você é mentiroso. Ao invés de nós ouvirmos e buscarmos, como diz aqui, a lógica, a coerência das coisas. Olha, na nossa casa nós temos atendimento fraterno. E nós estávamos, então, fazendo atendimento fraterno a uma jovem católica. E ela estava vivendo conflitos de relacionamento familiar. E aí nós, assim, tivemos que perguntar, né? Mas vem cá, qual é a sua percepção da vida? Ela deu lá a resposta dela. Aí eu falei, olha só, você consegue ter ver alguma coerência na sua relação com seus pais? Porque o problema era com os pais. Não. Você consegue ter alguma explicação por que existe essa animosidade entre vocês? Não. Então, vou te trazer uma outra visão. Aí contei para ela sobre a reencarnação, sobre as relações da formação da parentela, da formação da família, daquilo que nós trazemos de vidas passadas, da possibilidade de nós estarmos vivendo ali com desafetos. E ela viu, entendeu a lógica, ela entendeu a coerência da argumentação. Ela falou, eu nunca tinha pensado dessa maneira, mas faz todo sentido. Eu falei, então, pois é. Então, da onde vem esse conhecimento? Vem da doutrina espírita. Então, estude a doutrina espírita não para que você se veja na necessidade de mudar de religião. A proposta do espiritismo não é esse. Não é transformar todo mundo espírita, não. É nós entendermos o que estamos fazendo aqui. Seja evangélico, católico, budista, ateu, não importa. Se eu entender o meu papel aqui nessa vida, né, e o que eu preciso fazer para ser uma pessoa melhor e construir a minha felicidade, está valendo. Só que nós ainda vivemos as fronteiras das verdades individuais. E aí caímos nesse problema, que Kardec, que veio talhado para isso, já tinha vencido essas fronteiras, né? E se colocado aberto para as novidades, as revelações que viriam, e ele precisava ser um espírito acolhedor, um espírito que acolhesse todas essas influências e fizesse ali, usando o critério científico, a devida separação daquilo que, de fato, é opinião particular e a outra que constrói o entendimento do que é verdadeiro, né? Bom, gente, vamos parar aqui, nesse parágrafo, né? Essa verificação universal. E retomaremos, então, na semana que vem. Tudo bem? Antes de nós terminarmos, gente, eu queria ler para a gente, e ainda bem que está sendo gravado, porque aí vai ficar para os próximos que quiserem ter acesso a essa mensagem. Nós estamos aí comemorando o 7 de setembro, né? E já estamos fazendo há algum tempo uma corrente em prol do nosso país, em prol do planeta, né? Mais especificamente, pelo menos da minha parte, mais especificamente pelo nosso país, pelo compromisso que ele tem, né? Numa proposta de Jesus. Então, eu
fazendo essa busca, eu cheguei a uma mensagem de Castro Alves, que trouxe naquele programa Pinga Fogo, em que o Chico tem um momento que eles pedem para que o Chico pudesse trazer psicografias. E Emmanuel, então, dá a autorização e ele recebeu algumas mensagens. Uma dessas mensagens é dessa que eu vou ler para os irmãos, de Castro Alves, falando sobre o Brasil. Então, ele diz assim: Brasil, o mundo a escutar-te, pergunta hoje, o que é? Ah, terra de minha vida, responde as nações de pé. Das montanhas altaneiras, dentro das próprias fronteiras, alonga os braços Sansão. Sem prepotência ou vanglória, grava no livro da história novo rumo à evolução. Contempla a sombra da guerra, dragão do lodo a rugir, envenenando a cultura, ameaçando o porvir. Fala, assembleia de bravos, aos milhões de homens escravos, sábios loucos prometeus. Do pícaro a que te elevas, dissolve os grilhões das trevas na fé que te induz a Deus. Brada, gigante das gentes, proclama com destemor que o Cristo aguarda na terra um novo mundo de amor. Ante a grandeza que estampas, os mortos voltam das campas, sublimando-te a visão. Ao progresso, Fernão Dias, o dever mostra Caxias, Deodoro, a renovação. Dos sonhos do Tiradentes, que se alteiam sempre mais, fizeste apóstolos, gênios, estadistas, generais. De todos os teus recantos, despontam palmas de santos, augustos pendões de heróis. Astros de brilhos tamanhos, Andrada, Feijó, Paranhos, em teus céus brilham por seões. Desde o dia em que nasceste, ao fórceps de Cabral, o tempo se iluminou na Bahia maternal. Hoje, que o mundo te espera para as leis da nova era, por Brasília envolta em luz. Que em ti a vida se integre, de Manaus a Porto Alegre, no Espírito de Jesus. Ao resguardar o direito, mantendo a justiça e o bem, luta e rasga o próprio peito, mas não desprezes ninguém. Levanta o grande futuro, ergue tranquilo e seguro a paz nobre e varonil. A humanidade que chora, clamando, Senhor, e agora? O Cristo aponta, Brasil. É uma linda mensagem de Castro Alves, escrita em 1971, no programa Pinga Fogo, e é autêntica até os dias de hoje. Né? Depois eu vou colocar essa mensagem lá no grupo, para quem desejar, né, lê-la com mais calma, com mais tranquilidade e profundidade. Então, fica aqui a nossa mensagem, né, comemorativa da data de 7 de setembro, da nossa independência, e da responsabilidade, né, que o país tem, e nós, que não nascemos nele à toa, temos também, como esses fiéis tarefeiros de Jesus, na efetiva consolidação dessa
proposta, né, do Brasil, coração do mundo, pátria do Evangelho. Então, nós vamos fazer a nossa prece, vamos pedir à nossa irmã Vanessinha que possa fazer a nossa prece pelo dia de hoje, por esse encontro, e que nós, igualmente, possamos nos unir a ela na rogativa de paz e serenidade para todos nós, para o nosso país, para o nosso planeta. Que Jesus a ampare e nos fortaleça a todos. Mestre Senhor Jesus, obrigado por mais um dia de estudo e que possamos, né, conseguir exercitar tudo que aprendemos na noite de hoje. E também peço pelo nosso planeta, pelo nosso país, que as pessoas tenham consciência e que elas não briguem, pelo contrário, que elas orem pelo mesmo objetivo, pelo bem-estar de todos e pelo progresso. E não pelo egoísmo, pela luta, pela política. Que tenhamos a consciência e façamos a nossa parte. Que assim seja. Obrigada. Obrigado, Vanessinha. Gente, obrigado a todos. Vamos à foto. Quem não quiser sair na foto, fique tranquilo, é só fechar o vídeo. Mas quem quiser também pode abrir o vídeo para a gente sair na foto aqui. Tivemos hoje 28 pessoas, 28 janelinhas aqui no nosso estudo. Maravilha. Obrigado, gente. Um beijo grande, uma boa semana para todos. Tá bom? Amanhã estaremos lá na Rádio Rio de Janeiro. Peço a todos que entrem lá, colaborem, né? Façam sua inscrição, convoquem companheiros para se inscrever, né? Porque a Rádio Rio de Janeiro precisa bastante, tá bom? Um grande abraço, um beijo no coração de todos. Beijo. Beijo, boa Amém. noite. Boa noite, Maurinho. Boa noite, grupo. Boa noite a todos.